Boa noite. Hoje, quinta-feira, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a criação do universo na sua origem, natureza e mecanismo. Fizemos uma pausa no quarto plano do reino nominal para estudarmos as energias, as leis, vermos como acontecem as doenças e como a cura pode ser feita. E hoje nós vamos retornar ao com o estudo, né, natural, com o quinto plano do reino nominal. Aí diz a mensagem: nos planos de energia do universo, na espiral involutiva, o Éter Prana constitui o terceiro loka ou o Yana Loka, que em sua expansão e desdobramento constituiu, juntamente com os demais éteres e as energias cinética e cósmica, os planos da natureza. Na natureza, na espiral evolutiva, ele é o quinto plano, ou o quinto grau, ou o quinto corpo, ou o plano nirvânico, ou o plano da verdade. Ele também é dividido em três subplanos, ou seja, o primitivo inferior, o médio e o superior. Além da participação de todos os éteres e das energias cinética e cósmica, este plano é constituído predominantemente pelo éter prana, de onde o espírito selecionou as formas para a criação do centro de força ou plexo braquial da alma e do corpo físico. A constituição básica deste plexo é das formas do sistema respiratório, que vão aflorando e se aprimorando de acordo com a velocidade vibracional, formando os órgãos deste sistema nos planos causal do astral e da matéria no plano material, respectivamente. Ele recebe do plexo frontal e da natureza as energias do prana nos aspectos vitalidade e força para o equilíbrio da matéria. E o centro é o centro distribuidor dos elementos que constitui o ar que o homem respira, transmitindo suas energias ao coração, pulmão, aos órgãos respiratórios do tórax. O homem aparece no primeiro subplano desse plano com suas energias em estado inferior, fazendo manifestar sentimentos emanados pelos instintos e necessidades dos elementos, que são as células, que constituem os órgãos do sistema respiratório, gerando a sensação de gula, fazendo-o agir pelo ímpeto, pela ânsia, pela vontade de vingança, de fazer justiça com as próprias mãos, desequilibrando o plexo braquial. A maledicência, a calúnia também criam pensamentos que desequilibram esse plexo. Com o aperfeiçoamento deste centro de força no primeiro subplano, juntamente com os demais, as energias passam a vibrar no segundo subplano para o desenvolvimento médio do homem. Nele, no decorrer das encarnações, com o aumento progressivo da velocidade vibracional, os impulsos dessas energias o levam a agir paulatinamente com moderação, equilíbrio, com medimento, controlando os apetites, as paixões, os desejos que estão fora da necessidade real, os vícios no pensar, no falar, no agir, etc., tornando-o equilibrado dentro das normas estabelecidas pelas leis universais. A sua consciência começa a florescer, tendo ele uma visão cada vez mais profunda do universo. Quando suas vibrações internas começam a se aliar com o campo das vibrações cósmicas,
manifesta-se a consciência de que tudo segue inevitavelmente para o Criador. Ele passa a agir pela manifestação das energias nos aspectos de alegria, paz, felicidade, esperança, que são ele, interagindo cada vez mais com o mundo espiritual em planos superiores, se afastando por falta de afinidade dos apegos ao mundo material, passando a habitar mentalmente nesse universo paralelo, mais sutil, mais perfeito, ou uma nova dimensão, estreitando mais a comunhão com o seu divino ajustador. No terceiro subplano, estas qualidades continuam se aperfeiçoando com o aumento da velocidade vibracional de cada energia. Os centros de força interagem. O homem, através das sucessivas encarnações, continua desenvolvendo suas qualidades até alcançar o grau com o aparecimento da energia do homem deste plano. Ao atingir a perfeição do quinto plano, todas as formas existentes nos éteres e predestinados para o planeta já se manifestaram através dos chakras e plexos, constituindo o organismo humano, não aparecendo mais nenhum elemento novo na sua constituição. No momento atual, todo o organismo já atingiu a perfeição. Cada experiência vivida ou adquirida nas encarnações aumenta a velocidade da frequência vibracional, somando-se à vibração única. Com o aperfeiçoamento dessas energias e a sua consciência superior nesse subplano, surge o homem do sexto plano. Está aí. Nós vamos analisar, né? É uma sequência, né? Já falamos naturalmente que estamos estudando um centro de força de cada vez, né? Mas todos os outros estão também em atividade, né? Nós estamos também utilizando ele no nosso dia a dia, todos eles, né? As energias que são liberadas desse centro de força são utilizadas, né, em conjunto para, né, o nosso dia a dia, né, o nosso trabalho, o nosso labor. Então é muito importante, né, que a gente sinta assim, né, que nós estamos trabalhando, buscando entender, despertar que nós somos um universo em miniatura. Percebem? Tudo o que constitui o universo está em nós. Você pode buscar as leis, né, do universo lá fora ou dentro de você, através da introspecção, através da meditação, né? Nós vemos aqui como podemos buscar dentro de nós, né? Lendo, estudando ou meditando também. Mas quando se apresenta diante de nós, né, verdades, estão escritas verdades que se combinam com o nosso interior, com a nossa vibração interior, elas se sintonizam e desperta a vibração correspondente dentro de nós. E aí, agora, nós despertamos a nossa verdade. Esta é a verdade que partiu de nós próprios, nós almas e corpo físico. Estão entendendo? Então, você pode, né, buscar, lendo livros, mas que aquilo que está no livro, aquilo que você está estudando, se despertar em você, aí valeu a pena. Se não despertar, valeu a pena também, porque você acumulou isso em você.
Em dado momento, essa vibração desse ensinamento, desse estudo que você tá tendo, lendo um livro, um romance, qualquer coisa, né, que eleve, né, espiritualmente a gente, então isso fica guardado em nós. Em um momento qualquer ele entra em sintonia com a nossa vibração e despertando essa vibração em nós, aí passa a ser a nossa verdade. Então nós não aprendemos nada, a nossa cultura, né, sem esse despertamento do nosso sentimento, dessa vibração interior, não vale nada, é supérflua. Ela tende a se dissipar, a desaparecer quando você deixa de usá-la por muito tempo, né? Sem alimentar, ela se dispersa. Mas se esses estudos, essa cultura que você adquiriu, despertou em você vibrações idênticas, aí passa a ser a sua sabedoria. Você sabe o que é, porque você está transmitindo aquilo que você é, aquilo que você sente. Estão compreendendo assim? Então, esses estudos são importantes assim, né? A gente pode dizer assim, mas um parágrafo repetitivo, opa, ótimo, legal, né? Porque a gente vai, né, se, né, familiarizando com as energias de cada palavra, na verdade, porque a gente já foi definido isso, né? A palavra é uma vibração, né, rotulada. O que está além da palavra, esse é que é o importante. Você compra uma bebida qualquer, você olha o rótulo, mas o rótulo vai dizer a você o que é, dá um nome para o produto que está dentro do compartimento, da garrafa, ou seja lá. Estão me entendendo? Então, nós vamos buscando sempre isso, né? Não é analisar a palavra olhando lá no dicionário, tal palavra é assim, 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 a palavra diz isso, não. É buscar ficar meditando sobre aquela palavra, sentindo a vibração que formou aquela palavra que está além daquela palavra. Tá certo? Então vamos estudar. Diz assim, nos planos de energia do universo, na espiral involutiva, o éter prana constitui o terceiro loka, ou seja, o yana loka, que em sua expansão e desdobramento constituiu, juntamente com os demais éteres e as energias cinética e cósmica, os planos da natureza. Não é verdade? Então vamos ver, nós estamos falando aqui dos lokas, né? Tá vendo? Aqui agora, na natureza, a gente já está falando da natureza, na espiral evolutiva, no sentido evolução. Aqui no sentido involutivo, as energias elas estão diminuindo, né, a velocidade vibracional, e elas são inconscientes, não têm consciência. Quando elas estão na espiral evolutiva, elas estão acelerando a velocidade vibracional. Aqui ela estava reduzindo, cá ela está acelerando, e essas energias são energias conscientes, tá certo? Então, na natureza, na espiral evolutiva, é o quinto plano, ou o quinto grau, ou o quinto corpo, ou o plano nirvânico, ou o plano da verdade. Ele também é dividido em 3 subplanos, né? O primitivo inferior, o médio e o superior. Então, nós vamos ver aqui os lokas, né? Então, vemos aqui, olha, a esfera rarefeita, Deus, essa esfera rarefeita é a energia de Deus, está girando, e nesse giro ela criou a energia cinética, tá vendo? A energia cinética criou a cósmica o prana o vayu, o priti o apa. Depois
Esses éteres, eles foram evoluindo, ou seja, aumentando a velocidade vibracional como éteres conscientes e criaram o Tejas, juntamente com o Prana. Então, 1, 2, 3, 4, ele é o quinto, certo? Então, eles foram se expandindo, né? Aumentando, né? o diâmetro aqui, ou, se você quiser, o raio, certo? Do centro para onde. Então, nessa ampliação, né, ele está evoluindo, essas energias estão se afastando do centro. E quando vão se afastando do centro, vão ficando mais relativas e diminuindo a velocidade vibracional. Tá certo? Então, aqui nós vemos, como diz, na involução, ele é o terceiro, né? Então, saindo do centro para a periferia, ele é a cinética é a primeira, a cósmica é a segunda, o prana é a terceira. Então, na involução, ele é o terceiro. Agora, na evolução, ele é o quinto, porque olha, 1, 2, 3, 4, quinto, certo? É isso que nós estamos falando nesses dois parágrafos, tá certo? Então, vamos ver, né? Então, o que é que ele diz aqui? Além da participação de todos os éteres e das energias cinética e cósmica, tá? Este plano é constituído predominantemente pelo éter prana, de onde o espírito selecionou as formas para a criação do centro de força, ou o plexo braquial da alma e do corpo físico, certo? Então, o que é que ele diz aqui? Olha, na expansão aqui, tá certo? Da natureza, né? Aqui dentro, né? Da natureza, ele tem as formas dele que o espírito selecionou, que é do sistema respiratório. Já perceberam? A gente estudou aqui o sistema digestivo, né? Que é o epigástrico, estudando o sistema circulatório aqui do Prithvi, né? O Apas é o sistema digestivo, né? Epigástrico. Aqui é o circulatório, o cardíaco. Aqui é o frontal, né? Onde tem as energias da sensibilidade, né? a tátil e a imaginária. Aqui é o sistema nervoso, né? Central, periférico, né? Tá certo? Tem as formas, né? E aqui é o sistema respiratório. Aqui é o sistema reprodutor, e aqui é o sistema umbilical. Aqui é o sagrado e aqui é o umbilical, tá certo? Mas todos esses centros de força estão atuando, né? Então ele diz que a participação de todos os éteres da energia cinética torna esse plano, né, que a gente está estudando, ou seja, esse centro de força, ele é constituído pelo éter, pelas formas. O plexo, né, é as formas que o espírito separou da natureza, né, no plano astral, e condensou, né? Ele vibrou sobre elas, criando uma energia periférica, né, em torno dela, e essa energia é uma cópia fiel das formas que ele escolheu. Então ele condensa essa energia, criando o centro de força, tá? Depois ele, né? Então onde o espírito selecionou as formas para a criação do centro de força, o plexo braquial da alma, e depois ele criou o corpo físico. Estão percebendo? Então ele é assim: a constituição deste plexo é das formas do sistema respiratório, que vão aflorando e se aprimorando de acordo com a velocidade vibracional, formando os órgãos desse sistema no plano causal, que é o plano da alma, e no material, né? No plano da matéria, né? E da matéria no plano material, respectivamente. Esse plexo, né, recebe do plexo frontal as energias do prana, né, nos aspectos, né, são algumas, né, existem centenas de aspectos do éter prana, né,
nos aspectos vitalidade e força, por equilíbrio da matéria. E é o centro distribuidor dos elementos que constituem o ar que o homem respira, transmitindo suas energias ao coração, pulmão, né? E aos órgãos respiratórios e aos órgãos do tórax. Agora veja bem, nós vamos ver uma coisa aqui. Não, Gilberto, gente, o que foi que você viu aí? Ah, bom, né? Então, eu vou colocar aqui o homem, a trindade, né? Para a gente ver esse centro de força, como eles vão desenvolvendo, para a gente aqui, certo? Então, nós estamos estudando o plexo braquial, né? Que é do sistema nervoso central. Então, na medida em que a gente vai encarnando, a gente só pode evoluir quando é encarnado, tá? A gente já explicou isso. Esse centro de força ele vai acelerando a velocidade vibracional. E quando ele acelera essa velocidade vibracional, permite que órgãos, né, do sistema respiratório, as células, os neurônios, né, eles vão se aflorando, como uma pipoca, né? O milho, quando aquece, aflora, né? Ele vai aflorando as vibrações, as formas, né? De acordo com a velocidade vibracional, com o aperfeiçoamento da energia, aprimora a forma, aquela que já está, né? Já foi aflorada, ela vai aprimorando e quando naturalmente a energia vai aperfeiçoando, ou seja, aumentando a sua velocidade vibracional. Quando acontece isso aqui, acontece cá também na alma, tá certo? Nós explicamos isso, né? Então aqui é só o sistema respiratório, mas esses outros aqui, esses outros plexos e chakras, eles estão também trabalhando, estão desenvolvendo, porque como a gente já estudou, não a gente não pode analisar alguma forma, algum trabalho com uma energia só, porque são muitas energias que entram naquele trabalho, tá certo? Então vamos ver aqui. A gente já viu, né? Agora vamos ver, vamos andando mais um pouquinho aqui. Então, como é que o homem aparece no primeiro subplano deste plano? Olha, veja bem, isso é quando ele entrou no reino nominal, tá certo? A gente está estudando do reino nominal. Então, para ele passa aqui, né, do sistema, né, primitivo inferior, médio e superior, que a gente está estudando aqui, ele leva 7 milhões de anos para atingir essa energia, né, dele. Começa quando ele ingressou no plano nominal, né, no reino nominal. Ele ingressou com as energias, né, primitivas e inferiores, que é a mais baixa vibração, né? Tudo tem um princípio grosseiro e imperfeito. Então, quando essas energias eram de baixa vibração, elas levam a pessoa a agir de acordo com os impulsos dessas energias e transmitindo ou sentindo as sensações que essas energias trazem. Estão entendendo? Então, o homem aparece no primeiro subplano desse plano com as energias em estado inferior, primitiva e inferior, fazendo manifestar sentimentos emanados pelos instintos e necessidades dessas células, né? Porque as células elas estão com a energia de baixa vibração, né? Então a energia que ela está emitindo, né, ou para a sua própria, né, seu próprio movimento, né, e para o conjunto, os sistemas, né, o organismo em si. Então eles estão ainda, elas estão ainda com essa baixa vibração, e gera a sensação, né, que a gente chama de gula, ou seja, ganância, ambição, né, gana,
Fazendo agir, ele age pelo ímpeto dessa vibração, né? A ânsia, vontade de vingança, tal, tá? Desequilibra o plexo braquial, né? A maledicência, a calúnia também criam pensamentos que desequilibram esse plexo. Então, o que é que acontece? Esse plexo aqui, quando você age pela gula, pela ganância, pela ambição, tá? Você está consumindo energias desse centro de força e está gastando energia desse centro de força. A gente estudou lá, né, o que é a doença, né? Quando aqui nós temos 3/3 de energia, que é a natureza completa, é uma bateria descarregada, e nós temos condição de gastar 2/3,5. Lembra que a gente estudou isso? 2/3,5 dessa energia, ficando apenas com 1/2 para manutenção do centro. Ora, se nós colocarmos em números, para facilitar a coisa, né? Suponhamos que essa carga do plexo aqui, né, que é o que nós estamos estudando, suponhamos que essa carga corresponde a 24 watts, certo? 24, um número 24, né? 1/3 de 24, se você divide 24 por 3, fica quanto? 8, né? 24 dividido por 3 dá 8. Se você pega 2/3, ou seja, 8 duas vezes, né? Então você fica com 16, né? 16. Então, se você já gastou 16, você tem 8. Desses 8, você gasta a metade, porque 8 não é 1/3, né? Você gastou a metade de 1/3, ou seja, desses 8, você gastou 4. Isso quer dizer que você ficou com 4 aqui, para manutenção. E gastou dos 24, você gastou 20 de energia e deixou 4. Tudo bem. Mas se você gasta esses 4 aqui, que é esse 1/2, você começa a desequilibrar o centro de força. Ele começa a emitir para os órgãos do sistema nervoso menos energia do que as células, os neurônios do sistema nervoso necessitam. Eles precisam de uma quantidade de energia e o centro de força fornece menos. Então começa os problemas de doenças, tá certo? A gente estudou isso, dá uma olhada lá quando a gente estudou isso, a causa, né, a origem das doenças, né? Tá certo? Então vamos seguindo aqui. O aperfeiçoamento, com o aperfeiçoamento deste centro de força, no primeiro subplano, né? Aí a energia já aumentou a velocidade vibracional, que atingiu a perfeição da velocidade, ou seja, a velocidade vibracional mais perfeita nesse terceiro subplano, tá certo? Ou primeiro subplano, no caso, juntamente com os demais centros de força. Ora, você pode ter a perfeição no primeiro subplano de um centro de força e ter já no outro centro de força o segundo subplano, tá entendendo? Porque eles não desenvolvem todos ao mesmo tempo, não, depende da encarnação, tá certo? Com os demais, as energias passam a vibrar no segundo subplano para o desenvolvimento médio do homem. Isso dentro desses 7 milhões de anos, tá certo? Dentro desses 7 milhões de anos. Olha, no decorrer das encarnações, veja, com o aumento progressivo da velocidade vibracional, os impulsos, ou seja, as vibrações dessas energias, o levam a agir de acordo, agir paulatinamente com moderação,
Ele já não age mais com aquele ímpeto, com aquela ganância, com aquelas coisas todas, né? Ele já está mais moderado, mais equilibrado, mais comedido, mais controlado, né? Já não dá vazão àqueles vícios, né? As paixões, os desejos, né? Que estão fora da necessidade. Os vícios no pensar, só pensar coisa negativa, de crítica, de inveja, essas coisas. Olha, inveja já é o plexo frontal, né? Tá vendo? O homem em si já está, né, no falar, né, no agir, tal, tornando equilibrado dentro das normas estabelecidas pelas leis, né? A, a consciência dele já começa, né, a se apresentar, né, já conduzindo as atitudes dele, tá certo? Então ele diz assim: quando suas vibrações internas, né? Aqui eu falei, desperte suas vibrações internas. Você pode encontrar o universo dentro de você, nessas vibrações internas, que o universo que está aí fora da gente está condensado dentro de nós. São essas vibrações que, quando vão aumentando, esse universo vai se expandindo, né? Então, ele diz assim: quando suas vibrações internas começam a se aliar com o campo das vibrações cósmicas, aí, quando o seu universo interior começa a se aliar né, com o universo cósmico, manifesta-se a consciência nesse seu limite de despertamento do cósmico, manifesta a consciência de que tudo segue inevitavelmente para o Criador. Ou seja, as nossas vibrações internas vão despertando, vão acelerando, vão entrando em sintonia com vibrações idênticas cósmicas, e a gente vai tendo essa consciência, né, de que nós somos esse universo exterior, né? E que, como o universo exterior está seguindo, né, evoluindo para Deus, nós também estamos seguindo para Deus. Estão entendendo assim? Olha, quando suas vibrações internas, o centro de força nosso, começam a se aliar, quer dizer, as energias despertadas, né? Isso tem a ver com a energia única, na vibração única, né? Começa a se aliar com o campo das vibrações cósmicas, manifesta-se a consciência de que tudo segue inevitavelmente para o Criador, para Deus, o Absoluto. Nós vamos aumentando as nossas vibrações, entrando em sintonia com vibrações idênticas, iguais do cosmos, do universo, e quanto maior a velocidade de vibração, mais próximo de Deus nós estamos. Então vamos ver aqui, né? Como a gente diz, olha, a vibração do Espírito absoluta. Nós, almas, né? E nosso corpo físico está acelerando a velocidade vibracional. Se acelera aqui, acelera aqui. Então vamos fazer daqui, acelerando a velocidade vibracional, ela vai, né, vai se aproximando em vibrações da velocidade absoluta. Então, quando nós vamos, né, sintonizando, despertando em nós as energias, e vão sintonizando com as energias que estão fora de nós, do universo, nós vamos nos aproximando de Deus, que está em nós, que é o Espírito, né? Tá certo? Que segue inevitavelmente para o Criador. Então, nessa vibração mais elevada, o homem, o ser humano, né? A gente diz homem, que é a alma encarnada, tá? Não é sexo masculino. Homem vem da humanidade, né? É a alma encarnada formando a humanidade, né? Então o homem, passa a agir pela manifestação das energias com a velocidade vibracional maior nos aspectos de alegria, paz, felicidade, esperança, que são ele. Agora veja bem,
interagindo ou sintonizando cada vez mais com o mundo espiritual, o espírito está dentro de nós, ou o universo, em planos superiores, né? Se afastando por falta de afinidade dos apegos ao mundo material, passando a habitar mentalmente nesse universo paralelo, mais sutil, mais perfeito, ou nova dimensão, estreitando mais a comunhão com seu divino ajustador. Está claro assim? Quanto mais nós vamos aumentando a velocidade vibracional dos nossos centros de força, a gente vai perdendo a afinidade com as baixas vibrações do mundo em que vivemos, mundo de ilusões, né? Falsas ilusões, nada disso é real, né? É como uma bola de, né? Uma bolha de sabão, né? De sabão. Quando ali você está vivendo naquele mundo, se ela estourar, puf, já era, acabou tudo. Tudo que era real para você dentro daquela bolha, você se torna o quê? Uma ilusão e apaga, desaparece. Agora, o que é real, Gilberto? O que é real é a nossa vibração interna. Essa é real. Essa nos aproxima do Criador que está em nós. Então, quanto maior for a aproximação nossa, a velocidade da vibração dos nossos centros de força, quanto maior for a energia libertada e menor for a matéria que constitui ele, mais próximo nós estamos do Criador e mais distante nós estamos do mundo físico. Tá certo? Jesus disse, olha, você não pode atender a dois senhores. Ou você atende o Senhor que está em você, ou você atende ao Senhor das ilusões do mundo em que você vive. Quanto mais integrado você estiver no mundo em que você vive, nesse mundo de ilusões, mais afastado você está do mundo espiritual. Tá certo? Assim, olha, vamos ver aqui. Vamos supor que aqui é o mundo material. Aqui é matéria mesmo, mas o mundo ilusório em que nós, humanidade, estamos vivendo, né? E aqui é a nossa realidade. Então ele diz assim, olha, quando você se aproxima do plano físico, você está se afastando de Deus, do mundo espiritual. Quanto mais você se aproxima do mundo espiritual, mais você está se afastando do mundo das ilusões. Então Jesus disse, você não pode atender aqui e cá ao mesmo tempo. Ou atende aqui, e é o que a gente está fazendo, atendendo aqui, e distanciado daqui. Como a gente pode se aproximar, Gilberto? Despertando dentro de nós a nossa realidade. O mundo interno que somos nós. O universo interno que somos nós. Estão percebendo? Então, analisar, né? Dar tempo e atenção a todas as coisas, né? Dar trabalho, né, ao corpo físico, pasto ao intelecto e moralizar-se. É a trindade. Se você não der exercício para o corpo físico, ele atrofia. Se você não der pasto, ou seja, material para desenvolver a sua consciência, você não tem nada, não está progredindo em nada. E moralizar-se, ou seja, seguir as leis já despertadas, já conscientes dentro de você. Tá? De exercício ao corpo físico, pasto ao intelecto e moralizar-se, né? Não adianta você se mostrar um santo para a humanidade e dentro de você, né, tá a falsidade, a falta de moral, né? Não adianta. E é isso que muita, né, parte da humanidade faz. Aí quando ele chega no terceiro subplano,
as qualidades da energia, né? As energias vão se aperfeiçoando e as formas se aprimorando, né? Com o aumento da velocidade vibracional de cada energia. Os centros de força interagem, eles estão sempre em contato um com o outro, sempre, 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 agora com mais consciência, né? O homem, através das sucessivas encarnações, continua desenvolvendo suas qualidades, né? Nós já temos essas qualidades, elas estão latentes em nós, cabe a nós em cada encarnação, e através do conhecimento a gente vai identificando com ela e vai desenvolvendo, despertando, acelerando a velocidade dos centros de força, que é a nossa realidade, que é a verdade, né? Que são as nossas qualidades, até alcançar o grau superior com um aperfeiçoamento da energia. Agora já passa a ser a energia deste plano, né? A gente começou no plano primitivo inferior, aumentou a velocidade vibracional através, né, das encarnações, adquirindo conhecimento, e essas energias que estão acelerando aqui são conscientes, que vem formar a nossa consciência, tá certo? Vem formar a nossa consciência, que é essa vibração única, e nós vamos nos aproximando do nosso de Deus que está em nós, que é o nosso divino ajustador. Estão percebendo assim? Então vamos ver mais aqui. Ao atingir o quinto plano, é o que nós estamos estudando, ao atingir a perfeição no quinto plano, todas as formas existentes nos éteres e predestinada para este planeta, quer dizer, o nosso organismo, né? Tá certo? Já se manifestaram, quer dizer, os centros de força já aflorou, cada centro de força já aflorou todas as formas que o Espírito escolheu para formar esse nosso organismo, tá? Através dos sistemas. O sistema digestivo já aflorou todas as formas que o Espírito escolheu. O sistema respiratório já aflorou todas as formas que o Espírito escolheu para formar esse conjunto perfeito que é o nosso organismo. Tá certo? Então, assim, o organismo humano não aparecendo mais nenhum elemento novo na sua constituição, já aflorou todos. No homem atual, todo o organismo já atingiu a perfeição, não tem mais nenhuma forma, e não vai, já aprimorou todas as formas de todos os órgãos de cada sistema e naturalmente do organismo, tá certo? Cada experiência vivida ou adquirida, quando a gente adquirida é assim, a gente está estudando aqui as verdades que estão sendo ditas aqui, sintonizaram com as verdades suas que estão no seu centro de força, né, adormecidas, e despertaram essas verdades. A vibração daqui despertou a vibração idêntica em você, que estava em você, tá certo? Aumentou essa vibração, né? Então isso você adquiriu, né? Você passa, você tem a vivência, que é causa e efeito, ou você desperta pela, né, sintonia do que você está estudando com o que você é, né? Adquirindo as encarnações, aumenta a velocidade da frequência vibracional, somando-se à vibração única, que é a consciência nossa, né? A inteligência, consciência, discernimento, razão, tudo está registrado lá no nosso HD, né? Com o aperfeiçoamento dessas energias e a sua consciência superior nesse subplano, né? Surge o homem do sexto plano. Essa é a vibração que atingiu a perfeição aqui no quinto plano, tá certo? Atingiu a perfeição no quinto plano. Ela entra no sexto plano, certo? Como a energia, né, primitiva e inferior, porque a velocidade da vibração menor no sexto plano é a maior no quinto plano. Então é uma sequência, né?
não tem uma parada para depois. Não, aqui completou, agora vamos começar tudo de novo. Não, essa mesma energia ela continua aqui, tá certo? Então, meditem sobre isso que nós estudamos hoje, né? Se despertou alguma coisa em você, se você sentiu como verdades. Ah, Gilberto, caiu a ficha, entendi. Então, despertou essas vibrações dentro de você. Agora passa a ser a sua verdade. A sua verdade, certo? Aí você não está mais com a opinião dos outros, analisando a opinião de alguém, né? Porque você não tem a sua própria opinião. Tá? Então você diz, olha, esse camarada está dizendo esse negócio aqui, eu acho legal, mas não é sua ainda. Sua é quando você diz com as suas próprias palavras. Aí são suas. Né? Se você pega um pensamento de alguém e repete aquele pensamento, você não despertou. Mas se você pega aquele pensamento de alguém e despertou em você, você analisa isso com as suas próprias palavras e não decorando essas palavras. As palavras, né, do que a pessoa, né, escreveu ou falou, o que, tá certo? Então medite sobre tudo isso e recebam um abraço essênio e até a próxima quinta-feira, se assim o bom Deus permitir. Vamos